O trabalho do Rosa é criar um homem mítico, um sertão mítico, um sertão que não existe. E um sertão que começa, se desenvolve e termina nele próprio. Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver interesse em conhecer e ouvir as séries de conversas que a gente fez nos últimos 3 anos, com temas completamente diferentes, mas sempre sobre a natureza humana, acesse quemsomosnós.com.br ou baixe no podcast para ouvir quando quiser. Já as séries mais recentes você pode também assistir pelo YouTube. Hoje nós vamos continuar a série sobre os grandes textos do Ocidente. Nós escolhemos para representar o Brasil nessa primeira série de programas o inigualável Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Aqui com a gente, o professor e estudioso Pedro Paulo Sena Madureira. Quem é você? Meu nome é Pedro Paulo Braga de Sena Madureira. Este Braga é da minha mãe, que pouca gente sabe, porque eu não uso, porque senão o nome fica muito grande. Eu tenho 69 anos e 11 meses, vou fazer 70, como acabei de contar para vocês, no dia 25 de janeiro próximo. Eu nasci nesta família, Sena Madureira, e fui criado dentro dela, com um grande privilégio, que foi o fato de meus pais se separarem e eu ter ficado com o avô e a avó paternos. Meus pais eram muito bem nascidos, muito avançados para a época, as duas famílias, tanto Braga quanto Sena Madureira, muito abertas, até hoje seriam, né? Talvez até hoje mais, do jeito que as coisas andam. E quando eles se separaram, a minha mãe naturalmente disse à sogra, porque meu pai morava com a... Quando ele estava presente, ele morava com a mãe. Né? Ele morava na casa paterna. E eu nasci nessa casa. E eles se mandaram, os dois, em bom português, e a minha mãe quis levar os 2 filhos, meu irmão mais velho e eu. Aí a minha avó, muito sabiamente, a dona Alice de Sena Madureira, disse para ela: não, minha filha, você pode ir e deve, até porque o Antoninho não é flor que se cheire. Eu avisei antes de você casar com meu filho. Ele era filho único com 2 irmãs. Ele não serve para casar. Mas você casou. Então agora você ainda é muito jovem, bonita, elegante, cultivada e vai se separar dele. Você tem que refazer a sua vida, meu bem. Não é com essas 2 criaturas, uma de cada lado, que você vai encontrar outros maridos na sua vida. Outros maridos. Vários. A minha mãe não hesitou. O meu pai foi para um lado e a minha mãe para o outro. E eu tive o privilégio de ficar com o avô e a avó, sobretudo a avó paterna. Você não se sentiu abandonado? Não, nunca me senti abandonado, nunca tive problema nenhum com separação. Foi uma bênção na minha vida. Por quê? Porque eu passei a usufruir de uma vida em que... eu passei a usufruir de uma vida, de um meio, que eu não tinha mais a intermediação de pai e mãe. Que, aliás, eu nunca tinha tido, porque nós éramos criados por babás. A minha babá morreu comigo em São Paulo, quando eu já tinha 50 anos. Eu saí da minha mãe e fui para uma babá, que já era da família, porque a família veio toda do Recôncavo Baiano. Meu bisavô aboliu a escravidão em 81 nas suas terras,
entre Santo Amaro e Valença e Morro de São Paulo, na Bahia, e veio um grupo de ex-escravos viver na casa, no Rio de Janeiro. Até porque esse senhor se casou com a filha do almirante Marise Barros, que tinha uma casa lindíssima no Engenho Velho. O Rio tinha 3 engenhos. O Engenho Velho, o Engenho Novo e o Engenho de Dentro. O Engenho Velho do Marise Barros, que tem lá a rua até hoje, onde eu nasci. O Engenho Novo do Barão de Drummond, que criou o Jogo do Bicho, quando faliu, porque o Barão de Drummond faliu por causa da abolição dos escravos. Já não trabalhava, os escravos já eram uma gandaia. Ele aí fez um jardim zoológico, que está lá até hoje, no Engenho Novo, que é um bairro do Rio. Está lá até hoje. Ele fez um jardim zoológico e botou uma roda em volta das jaulas e contratou os ex-escravos para serem apontadores do Jogo do Bicho. Barão de Drummond. Você vê que a coisa data... Começou chique. Ah, né? Chiquérrima. Acabou tudo no sambódromo, né? Nos patrocínios. Mas, e o Engenho de Dentro, que era da família do Quintino Bocaiúva. Eu nasci nessa casa, no meio dessa família, e com babá, porque os homens muito ausentes na minha família. Muito intelectualizados, muito elegantes, muito mundanos, no sentido proustiano da palavra, né? Muito voltados para a política, para o jornalismo e para a política, e as mulheres muito fortes, muito inteligentes e muito cultas, e de grande presença na casa. Mas a casa não era doméstica, era a casa de todo mundo. Era uma casa aberta, não só para a família, como para quem quisesse chegar. Não é? Tinha um porão habitável, eu e meu irmão tínhamos os nossos mendigos, que vinham todo dia jantar e dormir no porão. E quem cuidava dos mendigos éramos eu e meu irmão. Dávamos banho, alimentávamos, tinha a roupa impecável, tinha o talher e o serviço era o mesmo da casa, era tudo assim, porque eles eram comunas. Mas não eram comunas para dividir os meios de produção. A minha avó dizia, eu sou comunista para dividir a mais-valia. Aí você perguntava, Alice, o que é a mais-valia? O champanhe e o caviar. Porque feijão com arroz, todo mundo tem direito. É de direita, é de esquerda, é de centro, todo mundo tem direito. Tem que ser o feijão, o caviar. Isso é a mais-valia. Eu não divido arroz e feijão, todo mundo tem. E era verdade. Era verdade. Não era esquerda caviar, não. Foram presos, torturados, enfim, como convém a gente séria de esquerda. Eu fui criado aí, mas fui criado cercado do afeto feminino, mas não protegido. Não protegido. E criado em torno da palavra. Eu não fui criado em torno da imagem. Mal se ouvia rádio na minha casa. A minha avó morreu em 1984, não tinha televisão. Aliás, não tinha nem geladeira. Porque o que se comia no almoço não se comia no jantar. Distribuía-se. Não tinha nem geladeira, em 1984. Eu já tinha 37 anos. E tinha a mesma fila de gente para comer, para dormir, para ser abrigada. E não tinha moralismo. Era como Dom Helder Câmara. É mendigo, a gente vai resolver, procura resolver. Mas na hora tem que atender. Dom Helder dizia isso. Na hora você tem que atender. E nós tínhamos que sentar no jantar, sempre tarde, 9 da noite, e contar como tinha sido o dia. Tinha que contar. Para o seu pai e para sua mãe, no caso, os seus avós. Seus avós. Meus pais e minha mãe não já estavam lá. Imagina, meu pai já no mundo, minha mãe também. Tinha que contar. Terminava de contar, eles diziam assim, não está bom. Conta de novo, é isso? Está de uma platitude, de uma mediocridade, de uma sensaboria inaceitáveis. Mas por quê? Não é possível
vocês dois, com tudo que vocês têm, passaram um dia nessa linda casa, vendo as pessoas, conversando, ouvindo, e vocês contam dessa maneira, começa tudo de novo. Detalhes, circunstâncias. Vocês não estão aqui fazendo um relatório, vocês estão contando a vida de 2 meninos nascidos e criados no seio dessa família. Relatório é coisa de funcionário público. Eu cresci ouvindo isso. E a casa era enorme, tinha 18 quartos. Eu não tinha quarto, porque recebia hóspede do mundo inteiro. Então, cada dia era num quarto. Até que eu resolvi dormir com a babá. Dos 9 aos 20 anos, no quarto da babá. Dos 9 aos 20 anos. Nem Proust, nem o Marcel. Um dia eu disse para minha avó assim, eu tinha 9 anos, 1956, vou embora. Eu disse, para onde, menino? Eu disse, para o quarto da babá. Saí de lá para ir morar sozinho. Com a babá? Com a babá. Não tinha preconceito na casa. A primeira vez que eu ejaculei, eu dei um grito. Eu tinha 12 anos de idade. Aí aquela lama na coxa. Eu saí gritando pela casa, era de tarde. Era uma tarde, eu me lembro disso, grito, o que é isso? O que é isso, meu Deus? Veio a avó, vieram as tias avós e a babá. Aí sabe o que a minha avó disse? Que beleza, tá virando homenzinho. E aí me explicaram tudo. Explicaram tudo. As mulheres, eu nunca conversei sobre esses assuntos com os homens da família. Sempre com as mulheres. Meu primeiro namorado, eu tinha 17 anos, 64, ano do golpe. Francisco, parente de Vasconcelos, de uma família importante do Piauí. E eu, aos sábados, a casa era aberta. Era o que se chama, em inglês, open house. Tinha um grande almoço, começava sempre... Quem chegasse... É que o Rio de Janeiro chamava de jantarado. Hoje chama de brunch. No Rio de Janeiro chama jantarado. Você almoça, toma café, janta, almoça e janta. E eu conheci esse rapaz no cinema Paissandu, do Rio de Janeiro, na rua Paissandu, que era o centro dos filmes realmente importantes, que na época era orientado pelo Cosme Alves Neto, que depois fundou a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Conheci e convidei imediatamente. Fiquei encantado com ele. Não tinha nada, porque sexo a gente só fazia muito depois de namorar. Não tinha essa... Não, eu namorei muito. Eu fiz pouco sexo, mas namorei muito. Quer dizer, tive poucos parceiros, que eu quero dizer isso, mas namorei muito. E aí convidei para o sábado. O rapaz chega, ele tinha 5 anos a mais que eu. Entra a família nos avarandados, nos alpendres da casa, e eu apresento. Esse aqui é o Francisco, parente de Vasconcelos. É seu novo amigo, Pedro Paulo? Apresento para minha avó. Sentada, ela que mandava, certo? Sentada numa cadeira de balanço que está no meu quarto até hoje. A cadeira de balanço, de palhinha, século XVIII, linda, foi uma mulher lindíssima, linda. Disse, é um novo amigo? Eu disse, não, minha avó é meu namorado. A resposta da dona Alice, naturalmente ficará para o almoço. E nunca mais se falou no assunto. Isso em 1964. Daí, para eu sair para o mundo editorial, para o mundo intelectual, não custou nada. Porque eu fui formado com livros. E eu fui alfabetizado em 2 línguas. Eu falei francês antes de falar português por causa dessa avó. E então eu tinha uma facilidade imensa.
Eu até hoje penso em francês, sonho em francês, e eu posso estar daqui a pouco, sem sentir, começar a falar em francês. Já teve aulas aqui que eu comecei a falar em francês e as pessoas levaram um susto, mas sem sentir, é inconsciente. E até a geração que vem logo depois de mim, todos falam francês na família. E daí para entrar no mundo editorial, não custou nada. Até porque eu não sabia o que eu ia ser. Você não tinha nenhum Eu não tinha tipo noção de do que eu ia desejo. ser. Aí, um belo dia, as mulheres da família viraram-se para mim e disseram assim: você vai fazer direito. Disse, como assim? Você não sabe o que você quer ser. Você está com 18 anos para 19. Você sabe tudo. Você fala 3 línguas, português, inglês e francês, fluentemente. Tem cultura que é natural na nossa vida. Como você não sabe o que você quer ser, faça direito para ser diplomata. Como eu não sabia o que queria ser, vai ser diplomata. É. Vai ser um excepcional diplomata. Porque antigamente você tinha que fazer 2 anos da faculdade de Direito para entrar No Itamaraty. no Itamaraty. Ou então fazia o concurso direto, que não tem mais. E um belo dia, eu já na faculdade de Direito, porque eu fiz a Nacional de Direito, passei em primeiro lugar. Cheguei da cor da praia dessa, porque eu não estudava. Foi um escândalo quando eu entrei para fazer o vestibular. Porque eu usava aquelas calças, eu me vestia, porque viajava muito, eu me vestia na Biba de Londres. Não tinha uma loja chamada Biba? Biba, muito chique. É. E eu usava umas calças de batik e umbigo de fora, tamancos holandeses, e ir na praia. Cheguei para fazer, eram só 2 provas, português e latim. Português, 5 questões dissertativas. Mínimo de 25 linhas cada uma. Latim, uma versão e uma tradução, versão do português para o latim e do latim para o português, sem dicionário. Passei em primeiro lugar. Fiquei 2 meses. Fiquei 2 meses só. Porque numa noite, sentado nesse bar, com amigos, vem um rapaz recém-chegado da Europa chamado Leonardo Frois. Ótimo poeta, grande tradutor, e que tinha sido secretário de um poeta de um poeta inglês, nada mais, nada menos que Auden. Tinha andado pela Europa inteira. E sentado, ele tinha chegado, estava há menos de 6 meses no Brasil, e ele veio à mesa, estava no grupo. E eu comecei a conversar, todo mundo conversando, e o Leonardo ficou encantado com Pedro Paulo. E ele veio para cuidar de uma editora que já acabou, fortíssima na Espanha e muito forte no Brasil. A editora, o editorial Brugueira. Esse rapaz me chamou para trabalhar com ele, na hora. Nessa editora. Mas ali, ele disse, você trabalha? Eu disse, não, estou estudando Direito. Então amanhã, você, por favor, passe. Eu estudava de noite, como não devia, como era, saía de lá e ia para os lugares. E você passe amanhã. Era em Bom Sucesso, imagina. Lá fui eu e fui contratado para ser assistente dele. E fiquei mais uma semana só na Faculdade de Direito. Abandonou e Nem falou, tranquei, vou mas fazer tinha uma coisa isso. de trancar a matrícula. Nem isso eu fiz. Ali começa a minha carreira. Aí nós criamos, o Leonardo como editor, criou coisas lindas, criou um livro de bolso chamado Livro Amigo, onde se editou muita coisa importante. Trouxemos a Maria Clara Machado para ser editada, e o primeiro vocabulário ortográfico do Aurélio Buarque de Holanda. O vocabuláriozinho que vai dar origem, 10 anos depois, ao dicionário Aurélio, já na Nova Fronteira, em meados dos anos 70. Dali eu fui trabalhar com Antônio Weiss, com um professor, que foi realmente o meu mestre. Eu fui ser assessor dele na célebre enciclopédia Mirador Internacional, que foi um investimento da Britânica
da Enciclopédia Britânica no Brasil, feita no Brasil e por brasileiros. Isso é um privilégio. Mas isso veio naturalmente. Eu não fiz força nenhuma, não empreendi nada, não fui atrás das coisas como hoje correm atrás das coisas. Eu tenho horror disso, parece uma maratona de aleijados, naturalmente. Coisa horrível. É que você teve a sorte Não tive sorte, não. de nascer Não foi sorte. desse tipo de coisa. Tem um monte de gente tenho que horror não dessa tem que palavra. correr atrás. Nem os gregos certo? usavam sorte. Bom, vamos lá. Aí eu tive outros períodos, mas o outro grande período foi a Nova Fronteira. Que aí o Carlos Lacerda, quando acaba tudo, ele já tinha fundado a Nova Fronteira em 65. Quando ele saiu do governo do Estado do Rio e quando também deu tudo errado para ele, no golpe de 64. Porque o golpe, ele foi um... Ele ajudou a fazer. Não, ele depois... não ajudou, ele foi o protagonista civil do golpe. E depois levou uma rasteira. Uma rasteira, porque ele era o candidato a presidente da República. Merecidamente. Em 65, junto com o Juscelino. Os dois merecidamente, porque o Juscelino foi a favor do golpe. A gente se esquece. E o vice-presidente do Castelo Branco foi indicado pelo PSD mineiro e pelo Ulisses Guimarães em São Paulo. O senhor chamado José Maria Alckmin, que tinha sido ministro da Fazenda do Juscelino Kubitschek. E depois o Juscelino foi cassado, antes do Dr. Carlos. Uhum. O Juscelino foi cassado ainda em 64. Você vê como são as coisas. Os tiros todos saíram pela culatra. E hoje se idealiza toda essa gente. E se massacra o Carlos Lacerda, em parte com grande razão. Eu sou de uma família antilacerdista. Fui trabalhar com ele por conta do profissionalismo dele, que me chamou. Quando ele volta, que a Nova Fronteira ficou nas mãos do filho caçula, Sebastião, ele tinha outras empresas, a Novo Rio, tinha o banco, tinha a Novo Rio, tinha a Datamec, que foi a primeira a fazer a questão da apuração da loteria esportiva por um sistema eletrônico, e tudo isso pertencia ao grupo Lacerda. Dr. Carlos lá em cima, sem tomar conhecimento de nada, o Sérgio Lacerda, filho mais velho, cuidando das empresas financeiras e da Datamec, e o Sebastião na Nova Fronteira. Quando ele sai, ele é preso, depois do AI-5, e aí a vida dele política vai embora, de vez, não tem mais jeito. E com o Aurélio ele resolve assumir a editora, como projeto de fim de vida, digamos assim, entre aspas. Morre em 77. Não ficou nem um ano tomando conta da editora. Mas fizemos um lindo projeto. E ali eu viro um grande editor profissional. Grande não por minha causa, grande por causa dos autores que foram feitos, que até hoje circulam em outras editoras, estão em catálogo, e que serviu de exemplo para várias outras gerações, inclusive Luiz Schwartz, que eu sempre cita, Paulo Rocco, Luiz Schwartz, os meninos herdeiros da José Olímpio, que hoje são donos da Sextante, do Grupo Sextante. Isso tudo, você no Brasil tinha duas grandes editoras literárias na época, uma mais comercial, que era a Record, do Alfredo Machado, mas com grandes autores também, com grandes autores, e a Nova Fronteira. Então ali vai a minha vida toda, o grande momento da minha vida, até eu vim para São Paulo, com o Fernando Moraes, ser assessor do Fernando, na Secretaria de Cultura, no governo Quercia, que foi uma linda gestão, e depois a família Siciliano me chamou em 91 para fazer o grupo editorial do Grupo Siciliano, que na época já tinha 100 livrarias, mas não tinha editora. E aí fizemos 4 editoras dentro do grupo, de onde eu saí já nos anos 2000, e aí saí do mercado editorial por razões independentes da minha vontade, porque nesse meio tempo eu tinha sido
vice-presidente da Fundação Bienal de São Paulo, porque eu cheguei em São Paulo e me integrei a São Paulo. Eu participei ativamente da vida de São Paulo. E eu fui ser vice-presidente da Fundação Bienal em 1993, junto com Edemar Cid Ferreira. Fui 2 vezes vice-presidente com ele e depois fizemos a célebre empresa Brasil Connects, que fez o Brasil 500 anos, aquela linda exposição, a mostra da redescoberta. Fizemos várias exposições no mundo inteiro, inclusive a do Guggenheim, que inaugurou um mês depois do 11 de setembro. Nova York toda fechada, e foi o único evento internacional até agosto de 2002 na cidade de Nova York, porque ocupou o Guggenheim inteiro. Chamava-se Brasil de Corpo e Alma. E aí aconteceu a debacle, aí fizemos várias, os Tesouros da China aqui, o Picasso, a grande exposição de arte russa do século XVI até o século XX, várias coisas foram feitas. E aí houve a debacle do Banco Santos e eu fui levado na enxurrada do Banco Santos. Por várias razões que não agora é. Mas o meio editorial me excluiu. Nunca mais eu fui convidado sequer para participar de um conselho editorial. Um grande editor brasileiro recebeu um pedido da minha querida, adorada amiga Lígia Fagundes Telles para pelo menos me dar um emprego de conselheiro editorial. Eu estava ao lado. Ela fez o pedido na minha frente. Aí esse grande editor respondeu para a Lígia Fagundes Telles: 2 estrelas não brilham no mesmo lugar. Aí eu, como fui criado lendo Proust, na hora acabei com a minha carreira de vez. Sabe qual foi a minha resposta? Não estou vendo a segunda. Aí dou aulas particulares hoje sobre qualquer assunto e de vez em quando me chamam para dar aulas aqui. E também está aqui no nosso... Estou aqui no programa. Essa é a historinha do Pedro Paulo trocada em poucos miúdos. Mas você não estou vendo a segunda. Aí acabou de ver. Aí a frase percorreu o mundo editorial e aí estou eu aqui, querido, sentado na agradabilíssima companhia de vocês. Vamos ao que interessa. Vamos lá. Vamos, então, tudo interessa. Vamos agora focar no Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. A gente estava conversando um pouco antes. Primeiro vamos contar rapidamente a história. Todo mundo sabe, né? Tá certo? Assim, todo mundo não, mas é uma história hoje muito repisada e tal. Mas, de qualquer maneira, a história do Riobaldo, de Adorim, a ideia dele virar um jagunço para se vingar da morte do pai do Diadorim, né, do assassinato do pai dele. E depois, no final, o Riobaldo se apaixona. No final, não. Ele se apaixona por um homem. Por Diadorim, mas ele não sabe. Ele acha. Ele acha que é homem e tá depois... Bom. Sabe quem faria assim? Entendi. Sabe quem faria? Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves faria assim, ó. É? Não me diga. Então, me conta. Então ele se apaixona por um homem, no final era uma mulher, tá certo? Que é Diadorim, se revela e tal. Conta como você olha essa historinha. Mas antes de falar, essa historinha é o diria, trecho do romance. Exatamente, o romance mas não é isso. É preciso antes falar do Guimarães Rosa. Isso, tá bom, e isso boa não ideia. Se pode falar do Grande Sertão sem falar do João Guimarães Rosa. Concordo. Porque o Guimarães Rosa tem uma carreira muito específica e muito rara no mundo literário brasileiro. Por quê? Primeiro, ele nasce em Cordisburgo em 1908. Cordisburgo, em Minas Gerais. Faz faculdade de medicina muito jovem. Trabalha como médico no interior de Minas. Parece que ele era um poliglota também. Não, mas eu vou chegar lá. Muito cedo também, né? Peraí, calma. Tá bom, me desculpe. Vai lá como se diz, ele vai ser médico. Depois resolve fazer o concurso do Itamaraty,
ainda no fim dos anos 30. Sempre voltado para o estudo da terra dele e das línguas. Tinha um interesse específico, não só em literatura, mas em línguas. Aliás, dominava várias, inclusive línguas mortas. E isso fez do Guimarães Rosa sempre embora muito admirado, era um homem muito afável, diplomata, muito querido, fez o do Guimarães um pouco à parte. Veja bem que ele uma pessoa um pouco à parte. Por quê? Primeiro, Itamaraty, vivendo fora, ele teve uma grande atuação em Hamburgo, né? Quando guerra, né? Na guerra, ele inclusive acolheu, contra orientações do Itamaraty, ele acolheu os judeus e os mandou para Lisboa para virem de Lisboa para cá. Ajudado já pela secretária dele, que vai ser a segunda mulher dele, a Araci, a quem ele dedica o Grande Sertão Veredas. E a Araci era a secretária dele lá. Ele já era casado, tinha 2 filhas, né? A mais velha das quais a Vilma Guimarães Rosa, que até hoje trabalha muito a memória do pai. E ele, então, era um ser um pouco fora dos grupos literários. Não se esqueça que ele surge nos anos 30, com o primeiro livro dele, que é o Sagarana, que é um livro de contos, já começa com um livro de contos espetacular. Tem 2 obras-primas, pelo menos, dentro desse livro de contos, que é o Sagarana, chamado o Duelo e o do Augusto Matraga, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Onde já há a construção dos heróis e a mitificação dos personagens, independentemente das condições sociais, políticas, econômicas e culturais. Eu já vou chegar lá por conta dessa coisa da mitificação dos personagens. É um livro ainda legível do ponto de vista do leitor, da leitura imediata, da leitura. É um livro que não põe dificuldades de leitura. Linguísticas, né? Linguísticas e estilísticas, não põe. Este livro, para você ver, ele concorre a um concurso da José Olímpio. A editora José Olímpio tinha um concurso em 1937. Fazia parte da comissão julgadora Graciliano Ramos. O livro perde. Fica em segundo lugar e perde para um contista de que vocês nunca ouviram falar, Luiz Jardim. Aliás, eu conheci bem, morava no Rio, pernambucano de Garanhuns, aliás, cidade do saudoso presidente Lula. E eu gosto do Lula, viu? Muito. E aí o livro só vai ser publicado, a primeira edição, em 1946. O Sagarana, que, aliás, inaugura uma linda coleção de literatura brasileira da José Olímpio, que vai se chamar Coleção Sagarana, que existiu até o fim da editora José Olímpio, que hoje existe, mas já debaixo do guarda-chuva do Grupo Record no Rio. Ora, ele surge, é muito importante que vocês saibam, no momento em que a literatura brasileira está, nos anos 30, dominada pelos nordestinos. Você tem, desde o começo dos anos 30, a revelação da Raquel de Queiroz com 15. A Raquel não tinha 20 anos. Você tem o aparecimento espetacular do Graciliano Ramos, com o primeiro romance dele, o Caetés. Você tem José Lins do Rego, abundante, generoso, filho da alta aristocracia canavieira, que começa a sua obra toda com um livro que é uma obra-prima, que é O Menino de Engenho. E você tem o surgimento, o aparecimento na Bahia de outro filho
da grande elite cacaueira do sul da Bahia, Jorge Amado. Então, tudo isso não interessava se a Raquel ainda era de esquerda, depois trotskista, depois passou a ser de uma ótima e civilizada direita. Agora, o Guimarães aparece, a Raquel, o Graciliano, o José Lins do Rego, o Jorge Amado, para só falar nesses quatro. Ele aparece e perde o concurso em 1937. Ele só vai ser publicado 9 anos depois, em 1946. E ele vem numa literatura dominada pela problemática especificamente social e política, sobretudo no Jorge, que a essa altura já tinha publicado os grandes romances da fase cacaueira dele e do Estado Novo, Os Caminhos da Liberdade, a trilogia. Já tinha publicado o Jubiabá, por exemplo. E era membro do Partido Comunista. E era membro do Partido Comunista, explícito. Uhum. O Graciliano, com um requinte estilístico machadiano, flaubertiano e dostoievskiano ao mesmo tempo, já tinha feito o Vidas Secas, já tinha feito o Caetés, tinha feito o romance dele, que é a influência de Dostoiévski mais clara nele, porque ele tinha paixão por Dostoiévski, que é o Angústia, que é a história daquele funcionário público que parece saído direto em Maceió das memórias do subterrâneo do Dostoiévski, que é a história de um burocrata russo. E todos eles com posições políticas muito explícitas. O menos explícito, mas mesmo assim muito cultivado, era o Zé Lins. Ao mesmo tempo aparece Gilberto Freire, com o Casagrande Senzala. Chegado dos Estados Unidos, grande pernambucano, educado em antropologia nos Estados Unidos, em antropologia social, e faz a obra-prima, que até hoje tem aspectos muito controversos, e que era considerado de direita, altamente civilizado, e pouca gente sabe, protestante, sabia? Não. Família protestante. E o Gilberto, com Casagrande Senzala, os grandes intelectuais paulistas, o Caio Prado Júnior, os modernistas, Oswald ainda em plena atividade, Mário de Andrade morando no Rio de Janeiro, inclusive, e aparece o Guimarães Rosa. De Minas, deslocado. Então, por isso é que eu digo que é um caso um pouco à parte. Incomodava, viu? Ele incomodava? Não, incomodava a obra. Nunca houve uma... É que Sagarana ainda não tem essa coisa... Não tem, mas ele vai demorar 10 anos para publicar. Porque o Grande Sertão Veredas é de 1956. E ele lança no mesmo ano, ele lança o Grande Sertão Veredas e um livro que hoje são 3 volumes, que ele chamou de Corpo de Baile, que são o Manuelzão e Miguelim, que é o primeiro volume, no Urubuquaquá, no Pinhém, que é o segundo, e Noites do Sertão, que é o terceiro. Isso ele lança... Que gira em torno do Grande Sertão. Não gira em torno do Grande Sertão. Eles têm existência própria. Inclusive tem novelinhas aqui, que essas novelas ele não chamou de romance. São deslumbrantes. O personagem do Manuelzão e Miguelim, o Miguelim é deslumbrante. O Manuelzão estava vivo até outro dia, que vai dar origem também ao Grande Sertão, que era o grande interlocutor dele. Além do mais, ele,
a carreira diplomática dele, ele não faz questão de grandes postos. Ele quer viajar ao Brasil. Ele vai virar o responsável pelo Departamento de Fronteiras do Brasil, dentro do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Você sabia disso? Sabia. Por quê? Porque eu estudei antes de conversar com você. Pois é, porque ele tinha o quê? Ele tinha que viajar, ele queria viajar ao Brasil. E ele viajava e recolhia as informações que ele queria pelo interiorzão do Brasil e pelas fronteiras e se cercava dos boiadeiros, dos agricultores, e era um mundo essencialmente masculino. Não sei se vocês repararam, tirando a obra final dele, a partir do Primeiras Histórias, que é uma obra-prima, que é o primeiro livro depois do Grande Sertão. E do Corpo de Baile, o mundo do Guimarães é masculino. É coisa para homem. É do interior de Minas. Acho Não natural, você não acha isso? Não, natural? Vamos tirar essa coisa. É um mundo masculino. É um mundo de criação de mitos masculinos. Da força, da resistência e do embate com as forças universais com que essa gente lida. Até hoje, no interiorzão, no chamado Brasil Profundo. Está indo bem isso? Está excepcional. Ora, ele vai criar problemas muito profundos na discussão da literatura do Brasil. E, primeiro por causa dessas posições dele. Ele vai dizer, eu vou mostrar a vocês, ele vai dizer numa entrevista longa para o tradutor alemão dele, o Lorenz, que é a melhor tradução dele, porque as outras, tirando a alemã e a italiana, são umas porcarias, viu? A tradução francesa é difícil. Difícil. Agora hoje está no Estadão uma australiana que vai retraduzir para o inglês o Grande Sertão. E a tradução italiana e a tradução alemã, a alemã é uma obra-prima, até porque o alemão tem uma flexibilidade e é parecido com o que ele fez. Na verdade, ele tirou do alemão, não foi? Quem é que está falando aqui? Nós dois. Não, deixa eu falar, não tem nada de tirar do alemão. Ele tirou do sânscrito, ele tirou do grego, ele tirou do latim. Não, a ideia dele juntar palavras. Juntar palavra, isso tem. Não foi o alemão quem criou juntar palavras. Não é, mas que ele era muito fluente, né? Ele, até porque foi diplomata lá. Mas eu vou mostrar isso nessa entrevista para o Lorenz aqui. Ele se diz reacionário. Ele diz, eu sou reacionário. Ele não diz nem que é conservador. Com o sentido que a palavra... reacionário mesmo. Eu vou ler para vocês. E isso vai criar uma situação muito... nesse ambiente mais de esquerda. E aí estamos falando do fim dos anos 50, começo dos anos 60. Ele era muito supersticioso, viu? Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 63, mas só foi tomar posse 4 anos depois, porque ele achava que ia morrer. E morreu. E morreu 2 dias depois. Exatamente. Em 67, ele toma posse. E morre. Na vaga, aliás, de um grande diplomata, João Neves da Fontoura, que tinha sido ministro das Relações Exteriores também. E ele morre. Ele estava certo. Estava certo. E ele, então... Mas voltando à entrevista, então. Ele, então, nessa entrevista, ele... se assume como reacionário. É uma longa entrevista a esse senhor que foi o tradutor alemão dele, que é o Günter Lorenz. Essa entrevista
foi dada no Congresso de Escritores Latino-Americanos em janeiro de 1965, em Gênova, em 65. Portanto, 9 anos depois da publicação do Grande Sertão. E 1 ano depois da ditadura, do início da ditadura. Isso. Todo escritor deve se resignar a ser interpretado de forma equivocada e malévola. Pude comprová-lo muitas e muitas vezes, tantas que isso já não consegue mais me afetar. Quem interpreta como um nacionalismo mesquinho o fato de eu partilhar a maneira de pensar e de viver do sertão é um tolo. Prova apenas que não entende meus livros e que nem mesmo é capaz de compreender corretamente o que nós dois, com grande cuidado, tratamos de destacar aqui, ele e o Lawrence. Se, apesar de tudo, continuarem me interpretando ao contrário, lamento, mas nada mais posso fazer. Não se pode argumentar com alunos deficientes, nem ter qualquer espécie de consideração para com eles. Chamo os críticos de alunos deficientes. Como escritor, não posso seguir a receita de Hollywood, segundo a qual é preciso sempre orientar-se pelo limite mais baixo do entendimento. Portanto, torno a repetir, não do ponto de vista filológico, e sim do metafísico. No sertão fala-se a língua de Goethe, Dostoiévski e Flaubert, porque o sertão é o terreno da eternidade, da solidão. No sertão, o homem é o eu que ainda não se encontrou. Por isso, ali os anjos ou o diabo ainda manuseiam a língua. Desculpe, isso é em 65. Você pode imaginar como isso não cai. E é um tema o dele, sertanejo, né? Perdeu a inocência no dia da criação e não conheceu ainda a força que produz o pecado original. É o Reobaldo. Claro. Ele está ainda além do céu e do inferno. Estou constantemente citando o seu ensaio do Lawrence, que me impressionou muito, e realmente não posso entender como você pôde se aproximar tanto da minha metafísica. O Guimarães Rosa fala de coisas que outros escritores brasileiros nunca falaram. Pecado original e metafísica. O Graciliano Ramos já tinha morrido. Já pensou o Graciliano Ramos lendo isso? Onde que ele se diz reacionário? Vou ler agora. Amo Goethe. Admiro e venero Thomas Mann, Robert Musil, Franz Kafka, a musicalidade do pensamento de Rilke, a importância monstruosa, espantosa de Freud. Todos esses autores me impressionaram e me influenciaram muito intensamente. Entretanto, não sei o que fazer com autores mais jovens como Brecht. Ele está falando em 65. Brecht já tinha morrido em 56, considerado o fundador do teatro contemporâneo. Uhum. Não sei o que fazer com escritores mais jovens como Brecht. Veja o que ele vai dizer. Todos eles perderam o sentido da metafísica da língua. Todos eles se tornaram pregoeiros
e deixaram de lado a alma, considerando-a fora de moda, em desacordo com a época e acreditando que o homem seria apenas um Wolfsburg-Mensch. O Wolfsburg era o operário da Volkswagen. Mensch é homem. O conteúdo desta expressão é por si só um símbolo horrível, o operário. Eu não duvido. Certamente na Alemanha, os autores jovens querem melhorar o mundo. Certamente suas intenções são honestas e boas, mas não o conseguirão, pois todos eles juntos não terão a importância de uma única frase de Goethe. Somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Devemos conservar o sentido da vida, devolver-lhe esse sentido vivendo com a língua. Deus era a palavra e a palavra estava com Deus. Este é um problema demasiadamente sério para ser largado nas mãos de uns poucos ignorantes com vontade de fazer experiências. O que chamamos hoje linguagem corrente é um monstro morto. A língua serve para expressar ideias, mas a linguagem corrente expressa apenas clichês e não ideias. Por isso está morta, e o que está morto não pode engendrar ideias. Não se pode fazer desta linguagem corrente uma língua literária. Onde é que estaria Rubem Fonseca e Dalton Trevisan? Como pretendem os jovens do mundo inteiro, sem pensar muito. Suponho que Aí o Gunther Lawrence, suponho que estas manifestações não serão do agrado de muitos e provavelmente lhe darão fama de reacionário. Resposta. Esta reputação não me desagradaria. Reacionário. E já disse antes, gostaria de ser um reacionário da língua. Eu entendo o que você quer falar, não, mas ao mesmo tempo o contexto... Não. O que eu quero o que eu quero mostrar é que há o deslumbre da obra, que a obra é deslumbrante, desde o Sagarana até o Ave Palavra, que é o último livro dele, já póstumo. Sendo que tem a obra-prima, que é o Primeiras Histórias, onde tem o célebre continho A Terceira Margem do Rio. O que eu quero mostrar, ou não estou querendo mostrar nada, aliás, o que eu quero dizer é que ele aqui se coloca contra a própria obra. Porque o que ele faz, evidentemente, não é consagrar a língua corrente. Há vários grandes escritores no mundo inteiro que consagraram a língua corrente e a transformaram em literatura. Acabei de citar o Rubem Fonseca, acabei de citar o Dalton Trevisan, o João Antônio, na grande contista paulistano, que depois foi morar no Rio e lá morreu, para falar só de três grandes. Quando ele fala isso, ele fala contra o próprio trabalho dele com a língua, que de reacionário não tem nada. Exatamente. Então, nesse sentido... Que de reacionário não tem nada. Ele vai buscar fontes da língua, podemos dizer, verdadeiramente populares, com o trabalho dele de pesquisa intensa, apaixonada, e junta esse trabalho com a grande sabedoria linguística e literária dele, com o grande saber, com a grande cultura literária e linguística, e forma não uma linguagem, ele forma uma língua que é dele. Tanto que ele não tem seguidores. Há grandes escritores que não têm seguidores. Grandes escritores. Ninguém se aventurou também a se meter nessa. Não, mesmo na literatura. Joyce não tem seguidores.
Proust, que não fez invenção linguística nenhuma, mas criou uma sintaxe completamente nova, não tem seguidores. Clarice Lispector, que não tem invenção linguística, mas tem toda uma linguagem que se caracteriza pela flexibilidade sintática, a Clarice também, você identifica na hora quem está imitando a Clarice. Eles não criam escola, eles criam imitadores para falar nesses poucos. Machado de Assis, por exemplo, tem influência. Carlos Drummond de Andrade tem influência. O Graciliano tem influência. Deixou, porque são escritores muito mais abertos. São obras que estão muito mais diretamente vinculadas, do ponto de vista linguístico e conteudístico, à apreensão imediata do que eles querem dizer. Lima Barreto cria influência. Aliás, o João Antônio é o primeiro a dizer que a grande influência dele foi Lima Barreto. Então, mas você não vê ninguém dizer eu sou influenciado pelo Guimarães Rosa, nem mesmo o João Ubaldo, que tinha paixão pelo Guimarães Rosa. Você tem uma grande poeta brasileira que eu tive a honra de ser editor durante 20 anos, que é a Adélia Prado, que não tem nada linguisticamente do Guimarães, mas tem da leitura do Guimarães, do universo do Guimarães, religioso, metafísico, e ela mesma diz que as duas leituras preferidas dela, ela dizia a Bíblia e o Rosa. Que se fundem. Mas não tem a derivação, você não tem a escola rosiana de literatura. Você tem a escola machadiana, de que Graciliano pode ser aproximado. Graciliano, aliás, no primeiro romance Caetés, que já é um grande romance, é essa de Queiroz puro, que era um grande leitor do Essa. Então, você tem esse lugar singular de alguns escritores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não é? Quem é o seguidor de Faulkner nos Estados Unidos? Quem? Não tem. Não dá para ser. Não dá para ser. Quem é? Não dá para ser. Nem nos romances mais acessíveis dele. Então, tudo isso coloca o Guimarães numa situação muito única. A questão dele é que ele... e aqui entra a célebre entrevista do Antônio Weiss, de 1976, nesta revista José, que era uma revista literária, que acabou, e o Antônio Weiss, como grande filólogo, grande crítico, grande, como se diz, enciclopedista e grande editor, o Antônio Weiss, pela primeira vez na vida dele, coloca problemas que você pode discordar da colocação dele e dos problemas que ele coloca, mas que são pertinentes nessa abordagem. Essa entrevista é de 1976. E ele se refere ao Guimarães Rosa. Não, ele se refere, é uma entrevista monte de sobre coisa. ele. Era o Sebastião Uchoa Leite, o entrevistando, grande poeta pernambucano que já morreu. Era a Margarida Salomão, na época recém-chegada da Universidade de Berkeley, filóloga, depois reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, hoje deputada federal pelo PT, recém-derrotada em Juiz de Fora, mas uma deputada federal extraordinária, porque é de uma cultura espetacular essa moça, e o Pedro Paulo de Sena Madureira, que era o discípulo ali nesses três, o discípulo do Antônio Weiss. Era de 1976. E ele coloca, falando dos problemas da língua, falando em geral dos problemas da língua, dos problemas da relação do uso da língua com a sociedade, da língua culta, da língua não culta. Todas essas questões que hoje estão na ordem do dia ainda, de uma maneira muito superficial, porque essa entrevista é uma entrevista histórica, está esquecida, mas é uma entrevista, inclusive, exige uma certa vontade de lê-la, até porque o Weiss também não facilitava em nada. Ele dizia que ele não falava difícil. E ele falava difícil. Muito. Difícil, segundo o senso comum. Aí eu disse, mas por que o senhor fala assim, professor? Porque eu não subestimo a inteligência de ninguém. Todo mundo tem capacidade de entender o que eu estou dizendo.
E o que ele fala do Guimarães? Se dirigindo aos três. Fazendo um parênteses, aqui já estamos falando da língua. Vocês, sobretudo Pedro Paulo, que me conhece bem, sabem que nunca fiz crítica esculhambativa de ninguém. É verdade. Quando ele escrevia sobre alguém, era sempre para elogiar. Ele tinha horror de falar mal de escritores. Ele é muito engraçado. Há quem me julgue um prostituído do louvor. Antônio Weiss. Simplesmente acho que é melhor louvar o que merecer louvor do que criticar o que não o merece. Ora, muita gente considera a obra de Guimarães Rosa o evento literário brasileiro mais importante. Convivi com Guimarães Rosa mais ou menos estreitamente por longo período. E, ai de mim, até hoje não superei o problema Guimarães Rosa de mim para comigo mesmo. Olha a sinceridade do Weiss. Até hoje, 76. Não superei e tenho já tentado formular a razão e não consigo atinar com ela. Tenho visto sobre ele trabalhos excelentes, como O Recado do Nome, de Ana Maria Machado, que eu, aliás, publiquei, que inclusive prefaciei, é verdade. Não fujo, porém, da circunstância de que sinto que Guimarães Rosa se inebriou excessivamente com a palavra, muito mais do que com a problemática. Existe, por conseguinte, nele um arremedo de necessidade de criação neológica, um arremedo de necessidade da infração da norma. Olha o Antônio Weiss. A Margarida pergunta, o senhor vê isso diferente em Joyce? Resposta, totalmente diferente. O leque, digamos assim, da problemática joyciana se abre para a frente. O leque da problemática de Guimarães Rosa se abre para trás. Ele é arcaizante, é conservador e é reacionário. E isso na própria criação neológica, isso na própria estruturação linguística. Trata-se de tese dificílima de explicar e faço-lhe essa restrição. Por isso nunca lhe fiz o louvor. Poderia até fazer. Ele é facílimo de ser louvado, inclusive pelos muitos outros aspectos positivos. Entendam, por outro lado, que minha rejeição não é maciça, mas o aspecto linguístico me é tão relevante que, tendo ele feito a abertura para trás, fico impotente para elogiá-lo. Ele é um Joyce às avessas. Ô, louco. Olha a categoria do... Você pode discordar, mas olha o que ele está dizendo. Através... Aí entra a linguística e estatística. Isso é uma briga de linguista com... Não é? Em Guimarães Rosa abundam palavras empregadas uma única vez. Palavras que ele criou e não repetiu. E aqui entra o ponto, a meu ver, básico. O de que são palavras tão inúteis, tão socialmente inúteis, que ele mesmo não as empregou outra vez. São palavras ad hoc, feitas para aquele instante. Pode-se objetar. Isso não significa, então, uma matização infinita até o ponto crítico do inefável a ser dito naquele instante e não mais? Então, a criação da palavra é para captar o inefável. Aquele momento. Resposta, em certos casos, sim. Mas em outros, o que ocorre é puro ludismo verbal, cuja eficácia ponho em dúvida. Ele, no final, está se chamando o Guimarães Rosa de um exibicionista. Não, não é isso. Não, pelo contrário. Ele tem um respeito enorme pelo outro. Eu não quero ser respeitado desse jeito. Isso aqui é alta crítica. Desculpe, estamos falando de uma discussão de alto nível. É, claro. Aí entra o Pedro Paulo.
Voltando à comparação que o senhor fez entre o leque joyciano aberto para frente e o leque rosiano aberto para trás, levando em consideração que ambos beberam em algumas fontes culturais idênticas. Joyce era tão leitor de Tomás de Aquino quanto Rosa de Ruysbroeck, dos místicos renanos e de Santo Agostinho. Como o senhor vê na prática textual efetiva, levando em consideração isso, como o senhor vê na prática textual efetiva a diversidade de aproveitamento dessas fontes pelos dois. Porque você percebeu, eu quero tirar a discussão da questão linguística e botar na questão das mesmas fontes que Joyce usa de uma maneira e o Rosa de outra. Aí vem outra, não só em relação a esses autores que você citou, Pedro Paulo, mas em relação a qualquer outra possível identidade cultural, há que considerar sempre o seguinte: Joyce era um irlandês inconforme com a condição de subordinação da Irlanda. O romance de Joyce é político. Você, Pedro Paulo, sabe tão bem disso quanto eu. E um tremendo libelo contra a condição da Irlanda. Se Joyce quer demolir a língua inglesa, é como metáfora da libertação da Irlanda. A seu modo, o que ele queria era isso. Por sua vez, Guimarães Rosa não lhe dá, Pedro Paulo, a impressão de um homem que exalta o passado heróico, arcaico. A entrevista vai por aí. Claro. O que é preciso dizer sobre o Grande Sertão é que, de fato, e aí entra Joyce, todo o trabalho de Joyce, que depende de uma erudição tão grande quanto a de Guimarães Rosa, os dois são iguais nesse sentido, todo o trabalho do Joyce, vamos nos restringir a Ulisses, é para demolir a cultura inglesa, e a cultura latina, e a cultura greco-latina. É um trabalho de guerrilheiro da língua. Tudo que Joyce faz formalmente com a língua e na construção do Ulisses, basta ver o monólogo final da Molly Bloom, é para colocar em jogo toda a cultura de onde o James Joyce vem e de onde os personagens dele vêm. E todos nós sabemos que as posições políticas de Joyce em relação à Inglaterra, ao Reino Unido, eram extremamente críticas, tanto que ele vai para a Europa continental e lá vai morrer, está enterrado na Suíça até hoje. Então já o Guimarães, você diz que o Guimarães reforça... cria, não, o Guimarães não, o Guimarães, o trabalho do Rosa é criar um homem mítico, um sertão mítico, um sertão que não existe. E um sertão que começa, se desenvolve e termina nele próprio. Nesse sentido, eu entendo o Wise, porque o Joyce não se abre para nada que seja metafísico, nem para o que vá além do texto. A reivindicação metafísico-divina que o Guimarães faz da obra dele nos faz sair da própria obra. Que é uma contradição, porque a obra dele, por mais mítica e mitologizante que seja, do sertão e dos seus personagens, é uma grande obra e serve também, como toda grande obra, para ilustrar a nossa cultura. Agora, compare o sertão do Vidas Secas com o sertão do Guimarães. Compare o Paulo Honório do São Bernardo, onde o latifúndio é desmoronado em 150, 160 páginas, e a professora com quem o Paulo Honório se casa, a pobre da Madalena. Compare
Compare toda a obra, aliás, também tendendo à mitologização dos Zé Lins, mas o Fogo Morto é um atestado de óbito. É um atestado de óbito. Então nós temos que ter cuidado, porque a obra do Guimarães é sedutora, é deslumbrante, é iluminada. E toca em assunto, toca em sentimentos, não sei se a palavra é assunto. Toca. Muito profundos. Não, profundos. Muito... Você, aqui, três frasezinhas do Grande Sertão. Sertão. 2 pontos. Estes seus vazios. Se Teresa de Ávila tivesse nascido no sertão, teria dito essa frase, sertão. Estes seus vazios. É uma frase intransitiva, belíssima. Lugar sertão não se divulga. O sertão está em toda parte. Então, você Deslumbrante. Isso toca nas pessoas de uma maneira... Mas que sertão é esse? Né? Que sertão é esse? É deslumbrante, é poético, vai além. E Joyce, você não consegue tirar essas frases, porque são todas demolidoras. O sertão é do tamanho do mundo. Sertão é o... Olha a outra frase intransitiva. Sertão é o sozinho. Sertão é dentro da gente. No final é o que ele está falando desde o começo. É o que estamos falando. Então a obra tem esse aspecto. Eu tive dificuldade para chegar. Eu comecei a ler o Guimarães Rosa pelo Primeiras Histórias. É uma obra-prima. É irretocável. Pelo Primeiras Histórias. Depois do Primeiras Histórias, eu voltei para o Sagarana e aí entrei no Corpo de Baile, com os seus 3 livros, e no Grande Sertão, que eu li uma meia dúzia de vezes. Porque, para além desses problemas, dessas questões, você tem no Grande Sertão o encantamento dessa língua, você tem o encantamento do ritmo, a musicalidade da obra, não é? A dificuldade que ela hoje põe linguística é mínima. Você não precisa se preocupar com o que aquela palavra quer dizer. Você compreende. Na medida em que você lê e relê, aquilo vende. Isso em Joyce você tem também. Não é? Porque Joyce faz as palavras pacotes, como dizem os irmãos Campos. Né? Junta várias coisas e forma uma outra palavra, que é a mesma coisa do nosso querido. O personagem se chama Riobaldo. O que é baldo? Nonada. É a primeira palavra do... Nonada... Aí quando você Mas ela quer dizer um monte de coisa. Quando você lê o primeiro parágrafo, está aqui o primeiro parágrafo, você já tem que se deixar levar. Senão, não vai. Aliás, eu vou dizer outra coisa também, que aí o professor tinha horror do que eu falava. Quer ver, ó? Nonada. Tiros. Ele está contando a história, porque isso tudo é uma história que ele conta. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo. Povo Prascóvio, mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões.
O senhor ri certas risadas. Olha, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Não é, isto é o sertão. Uns querem que não seja. Que situado o sertão é por os campos gerais afora adentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia, Toleima, para os de Corinto e de Curvelo. Então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior? Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo da autoridade. O Urucunha vem dos montões oestes, mas hoje, que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. Os gerais ocorrem volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O Guimarães, ele que te tira para dançar, se você não for atrás se dele, você não tá vai. fora. É aquela coisa que o homem guia a mulher. Joyce é assim, Proust é assim, Faulkner é assim, Guimarães Rosa é assim, a Clarice muitas vezes é assim. Se você não se entrega, você não consegue entrar. Então, fica essa questão do Guimarães como um... E eu acho importante porque não é preciso, não, antes de mais nada, não santificar os autores. É preciso... A questão que o Weiss levanta, por mais que você discorde, que discordem dele, ela é importante porque ela coloca o Guimarães na atualidade de questões muito importantes como a língua e como a mitificação da língua a favor de determinada visão do mundo ou como a língua como destruidora de visões do mundo. Eu entendi perfeitamente. Nós temos um grande exemplo, que eu vou encerrar, que é o Machado de Assis, que é um escritor da norma culta, é um escritor sintaticamente impecável, vocabularmente impecável, e a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas até o Memorial de Aires não sobra pedra sobre pedra da sociedade de onde emergem esses 5 grandes romances que são Memórias Póstumas, Quincas Borba, Esaú e Jacó, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e o Memorial de Aires. A sociedade burguesa nascente no Brasil está demolida ali. É preciso reler Machado para entender o que está acontecendo. Está demolida, está acabada, não sobra pedra sobre pedra, sem uma infração sintática, sem nenhum neologismo e com uma glorificação da língua. Quando eu falo glorificação é no sentido positivo da palavra, da língua que não precisa desses recursos. Por isso as obras, aí é que eu discordo do professor. A obra do Joyce também é fechada, como a obra do Guimarães Rosa é fechada. Elas são obras em si. Por mais que o Joyce tenha tido uma perspectiva explicitamente política, e o Guimarães Rosa, para destruir a metafísica, porque o Joyce destrói a metafísica, e o Guimarães faz o contrário. Eleva o sertão a uma questão mística, no melhor sentido da palavra. Não fora ele leitor dos grandes místicos católicos e orientais. Então, é preciso, essa conversa boa, e eu espero que tenha sido proveitosa, que é para trazer problemas e não fazer
uma conversa só de elogios, claro, e de contar historinhas e de mistificar a literatura. Eu queria que você, dentro desse universo do Guimarães Rosa, pudesse responder, ou dentro do universo do Grande Sertão Veredas, responder quem ele acha que nós somos, dentro desse universo, se colocando no ponto de vista do grande... Quem o Guimarães acha o que Guimarães, nós somos nós, aqui? seres humanos e tal, dentro desse ponto de vista que a gente está colocando. Ele acha que nós somos criaturas do sertão com S maiúsculo. Todos somos criaturas do sertão. Todos trazemos em nós essa dimensão, que eu não diria metafísica, não diria mística, mas essa dimensão da solidão do ser humano consigo próprio. Porque o sertão aí é palco de dramas, é palco de conflitos, é palco de guerras individuais, porque o Riobaldo vai entrar em guerra com ele mesmo. Quando faz o pacto primeiro com o diabo e depois... Ele está em guerra com ele próprio. Ele está em guerra com ele próprio. Do mesmo jeito, ou do mesmo jeito não, é uma outra visão da guerra do ser humano consigo mesmo, que é do Paulo Honório, no São Bernardo. Porque o Paulo Honório vai entrar em guerra com ele próprio por causa da professora, da mulher. Ele vai se questionar junto com o criado dele, ex-escravo, que é como o romance começa. Ele contando ele falando com o negro que está sentado aos pés dele, e ele vai falar. E também uma guerra daquele latifundiário, daquele homem do poder, consigo mesmo, por causa dos problemas que a relação com a mulher traz. Porque a mulher é a consciência social. A mulher ali é a consciência social, política, lato sensu. É quem faz o Paulo Honório cair no sertão dele, para ficarmos no vocabulário do Guimarães Rosa. Ele vai descobrir que ele tem o sertão dele. Assim como o Fabiano traz o sertão, assim como a Cadeia Baleia é dos personagens mais extraordinários da literatura brasileira, naquele livrinho de 120 páginas, que é o Vidas Secas. Ela é o sertão, conforme Guimarães Rosa, mas sem entrar na dimensão metafísica, religiosa ou mística que o Guimarães reivindica para si. Como todo grande artista, entra em contradição consigo próprio. Muito obrigado. Aê, boa!